Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para muitos foi feriado e para muitos não foi feriado, porque fogão não tem folga, não é verdade? Nós trouxemos para as nossas reflexões da noite de hoje o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 4. E nós vamos tratar de uma profecia. Em torno de 400 a 600 anos antes do Cristo, teve um médium muito importante entre os judeus. O nome dele era Isaías. Isaías foi um médium tipo Chico, tipo Divaldo, mas ele não escrevia simplesmente sobre a vida dos espíritos, como o Chico e o Divaldo fazem. Ele escrevia sobre o futuro, ele fazia as profecias, ele escrevia também sobre alguns problemas que precisavam ser resolvidos entre o povo judeu. Mas importa para nós que ele escreveu vários capítulos, e esses vários capítulos narravam a vida de Jesus. Existem outros profetas que fizeram outras profecias. Por exemplo, quando os magos procuram o rei para saber onde nasceria o rei dos judeus, os sábios do rei vão procurar nas escrituras e dizem que será em Belém, porque estava previsto que Jesus nasceria em Belém. Quando Jesus nasce em Belém, ele está realizando uma profecia. Mas hoje nós vamos conversar sobre uma que ele realizou em Nazaré. Depois que João foi preso, Jesus começa o seu apostolado, ele começa o seu messianato. E uma das coisas que ele faz é ir para a Galileia. Quando ele vai para a Galileia, nós devemos nos lembrar que quando ele volta do Egito, ele vai morar em Nazaré com seu pai e com sua mãe. José era carpinteiro e eles viveram muitos anos em Nazaré. Então, quando ele volta para a Galileia, ele está voltando para casa, voltando para a sua cidade. Quem aqui é de alguma cidadezinha próxima? Coromandel, Monte Carmelo, Araguari, Indianópolis, Centralina, Canápolis. Quem mora em cidadezinha sabe que todo mundo sabe da vida de todo mundo, que todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo, os pais, as mães, os tios, os avós, conhecem a história da família inteira. Então Jesus volta para a sua terra e diz-nos Lucas o seguinte: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E daqui a pouco nós vamos fazer a leitura. Primeiro eu estou dando para vocês uma ideia do contexto. Lucas narra para nós que ele foi à sinagoga no sábado, como ele sempre fazia. É como nós vimos a casa espírita. Nós não viemos à casa espírita com frequência? Então é um hábito. Onde você vai hoje, quinta-feira? Eu vou lá no Esperança. Então Jesus onde ia no sábado? Na sinagoga. E nesse dia deram para ele um livro para ele ler. E esse livro era exatamente desse profeta. Esse livro era uma profecia de 400 a 600 anos antes. Vamos ver o que o profeta anunciava?
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao servo, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. Jesus toma do rolo de Isaías, lê a profecia e diz que naquele momento, naquele dia, aquela profecia estava sendo cumprida. Vocês são capazes de lembrar da profecia que eu acabei de ler? O que vocês lembram dela? Curar os cegos. O que mais? Como? Levantar os quebrantados do coração. O que mais? Fazer os paralíticos recuperarem o movimento. O que mais? O Espírito do Senhor tem sido sobre mim há muito tempo. O Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim. Muito bem. O que mais? É só vocês pensarem em Jesus. Pensem o que vocês sabem de Jesus, que é provável que nós estejamos falando da profecia. Eu vou ler de novo. Eu sei que é hábito nosso não prestar atenção na leitura. Por isso eu fiz a pergunta, para que nós prestemos atenção na leitura. Olha a profecia. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora eu posso perguntar de novo: o que tem na profecia? Evangelizar a quem? Aos pobres. O que é evangelizar? Ensinar, mostrar como é que a gente está mostrando para o outro, ensinando o outro, né? A gente principalmente está vendo para ensinar. Eu estava achando que falando de Jesus, porque Jesus veio. Ensinar o quê? Ensinar o Evangelho, ensinar o que ele falou, ele falando de Jesus. Ensinar, curar, praticamente falando que Jesus, ele já tinha previsto que Jesus ia fazer 400 anos antes, né? Falando de Jesus. E Jesus nem ouviu que ele já tinha falado sobre ele. O termo evangelho significa boa nova, boa notícia, notícia boa. Quando Roma invadiu a Judéia e dominou o povo judeu, os arautos de César anunciavam o evangelho do imperador de Roma, o evangelho da justiça, porque a palavra evangelho era bem usada naquela época e era simplesmente um jornal, era um anúncio de notícias boas, não de tragédias. Não era jornal nacional, eram boas novas. E quando o imperador invadia um lugar, eles faziam uma propaganda, uma campanha, para explicar para o povo que na verdade aquilo que eles estavam fazendo era para o bem do povo, que o povo seria mais feliz
E realmente, porque quando Roma invadia, ele construía estradas ligando as cidades. O que mais que ele fazia? Ele levava água, não seria encanada, mas ele levava água para as cidades, porque eles construíam aquedutos. Eles também implantavam um fórum, onde os problemas de justiça poderiam ser resolvidos sem violência. Então, antes de Roma, o que normalmente os povos que eram dominados faziam, era qualquer problema resolvia na pancada, resolvia na briga, matava-se. Com Roma, as questões tinham que ser apresentadas a um juiz, e esse juiz decidia com quem estava a razão, e ali a lei tinha que ser respeitada. Então Roma considerava que todos esses benefícios eram coisas boas, por isso sempre falava do Evangelho de Roma, do Evangelho da Justiça. Quando Jesus fala sobre boa nova, quando ele fala sobre evangelizar, trazer a boa nova aos pobres, ele está falando de quê? E é importante que a gente entenda, porque às vezes a gente fala em Evangelho e pensa só no Novo Testamento, não é? A gente associa que Evangelho é o Novo Testamento. O que é essa boa nova que Jesus vem trazer? Aos pobres, principalmente aos pobres. Que boa nova Jesus trouxe para a sua vida? Jesus na sua vida fez você sentir que as coisas estavam melhorando? Quando você pensa em Jesus, você pensa como alguém que realmente te impacta positivo? É igual você ouvir na televisão que foi aprovado um aumento de salário de 50%? Esperança. Entenderam a pergunta? Porque se Jesus não é essa boa nova na sua vida, a profecia não foi cumprida. Porque pobre eu acho que todos nós somos. Mas nós sabemos também que o Espírito do Senhor está com ele, paira sobre ele e é permanentemente com ele. Se eu sou um pobre e o Espírito do Senhor está com ele, só falta eu recebê-lo como sendo uma grande novidade, uma grande esperança, uma coisa boa demais na minha vida. Vocês devem conhecer mulheres que não se casaram e que gostariam muito de arrumar um namorado e se casar. Mulheres assim que vão passando o tempo e vão ficando meio desesperadas para arrumar um marido. Quando elas encontram um, como é que é a vida delas? Como é que é a cara delas? Não é? Não é? Só sorriso. Como é que nós saímos do Esperança todas as quintas quando nós viemos aqui para nos encontrar com Jesus? Quem sai feliz encontrou a boa nova. Quem sai do jeito que veio não encontrou Jesus, não foi evangelizado. Apesar de ter ouvido palavras sobre o assunto, aquelas palavras não representaram o Espírito do Senhor na reunião. Entendem? O Espírito de Deus. Porque se o Espírito de Deus está presente, o que temerei? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu realmente encontrei Deus, temer o quê? Os homens? O desemprego? Os corruptos? O aumento da gasolina? Temer o quê? Os bandidos? Se Deus é comigo, quem poderá ser contra mim? E cairão 1000 à minha direita e cairão 1000 à minha esquerda. Lembram dos Salmos? Se eu encontrei
Perfeito. Se eu encontrei, eu saio com essa segurança, com essa certeza. Se eu não encontrei, eu volto para casa desconsolado, desanimado. Volto do jeito que eu vim. Várias pessoas estavam lá nas sinagogas olhando para Jesus. Jesus tomou do pergaminho e ele lê: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele lê. E as pessoas sentem. Só que muitas pessoas não concordam, não aceitam, porque querem que Deus faça outras coisas que não o que Deus faz. Querem que Deus obedeça à vontade delas, que Deus faça as coisas do jeito delas e não do jeito dele. A profecia foi feita 400 anos antes. Por que Deus demorou 400 anos para pairar sobre Jesus e ungí-lo? É da vontade dele, é da sabedoria dele, mas nós, nos revoltando contra ele, não aceitamos, não entendemos e não passamos a ver, porque ele diz que dará a vista aos cegos. Nós vemos Deus, porque Jesus nos diz que os puros de coração verão a Deus. Se eu não vejo Deus, que faz os lírios no campo, que dá vida a essa planta, que bombeia o meu coração para que o sangue circule, que me dá as chuvas, que me dá os ventos, se eu não vejo Deus, eu sou cego. E se eu venho à casa espírita, mergulho no Espírito Divino e volto para minha casa e continuo não percebendo a Deus, eu continuo cego. Quando eu não tenho caridade, eu estou imóvel perante a dor do outro, eu sou um paralítico, de coração quebrantado, porque meu coração em pedaços não sente a dor do outro, não tem simpatia, não tem empatia, não se enche de compaixão para socorrer o meu irmão, para socorrer o meu próximo. E ao não encher-me de compaixão, eu estou paralítico. Se eu não encontro Jesus para fortalecer-me por dentro, para juntar os pedaços partidos, tantos ferimentos, tantas traições, tantas decepções, tantos abandonos, tantos maltratos, que nós vamos ficando impassíveis perante a dor do outro. Nós vamos tentando nos tornar insensíveis para ver se dói menos. Mas Jesus vem nos chamar para o inverso. Ele vem fortalecer o nosso coração. Vai doer tanto, que o anjo, quando encontra Maria, anuncia que ela receberia o Salvador. Depois, quando o Salvador vem, e ela leva para Simeão, no templo, e Simeão diz que ele era o Salvador, e Maria se enche de alegria, porque tinha recebido a anunciação lá, e agora uma comprovação com Simeão. Mas Simeão também lhe diz: e o teu coração será trespassado por uma espada. Mas é melhor sofrer por amor do que nunca amar. É melhor. É melhor. É melhor juntar, colar os pedaços do nosso coração para sentirmos plenamente como Deus faz, como Cristo faz, como os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, fazem constantemente em torno de nós e por nós. A profecia se realiza para cada um de nós em um momento diferente. Naquele povo, naquele dia, algumas das pessoas que estavam lá, a profecia realmente se realizou. Não para todos. Nós estamos a 2000 anos daquele momento. Já se realizou para nós?
Eu sinto que Jesus veio para mim, em especial para mim. Eu sinto isso. Eu sinto. Se eu encontrasse Jesus, eu não ia dar umas boas lambadas nele. O que o senhor está fazendo? O que o senhor não fez? O senhor não foi lá em casa? O senhor não me ajudou naquele dia? Como é que está a minha relação? Porque pode ser que eu ainda gaste mais 2000 anos para realizar essa profecia, porque ela não se realiza no mesmo momento para todas as pessoas, ela se realiza no momento adequado da nossa maturidade, porque Deus não nos violenta, Deus nos amadurece, Deus nos faz crescer, Deus prepara caminhos para que eu encontre experiências que desenvolvam em mim a capacidade de ser iluminado, de ser evangelizado, de encontrar a boa nova do reino dos céus. A boa nova de que o reino dos céus está próximo, tão próximo que o reino dos céus está dentro de mim. A boa nova de que eu posso ser livre, porque Jesus, como diz a profecia, veio a pregar a liberdade aos cativos. Liberdade. Eu sou escravo de quê? Eu sirvo a quê ou a quem? Quem tem poder sobre mim? A propaganda da televisão? Que fala para mim que felicidade é uma viagem para um paraíso de praia, e eu fico olhando para aquilo e penso, a minha felicidade acontecerá o dia que eu viajar para uma praia. Será que a propaganda que fala que venha ser feliz no condomínio fulano de tal, e eu começo a pensar que eu só serei feliz o dia que eu estiver num condomínio, que eu tiver uma casa, que eu tiver um apartamento? Quem é meu Senhor? Quem guia os meus passos? Quem dita as normas do meu dia a dia, do meu proceder? A quem eu sirvo? A quem eu sigo? Eu sou livre? Eu sou livre para escolher Jesus? Eu sou livre para fazer o bem quando todos demandam de mim fazer o mal? Eu sou livre para perdoar quando todos demandam de mim que eu guarde uma mágoa e que depois essa mágoa vire um câncer, e quando virar o câncer, quem vai sofrer sou eu? Eu sou livre para perdoar? Eu sou livre para amar? Eu posso me compadecer de alguém na rua e levar para minha casa e cuidar? Eu posso me compadecer de um cão na rua e levar para minha casa e cuidar dele? De um periquito? Eu sou livre para amar? Sou. Jesus já me libertou, porque Jesus nos dirá que conhecerás a verdade e ela vos fará livre. Ele nos dirá ainda que nós somos escravos da mentira, vivemos mentindo. Fala que eu não estou. Não, hoje eu estou cansado, não quero ir. Inventa uma desculpa qualquer. É mentira. Quem é nosso Senhor? A mentira? O ouro? Quem é nosso Senhor? Quem nos comanda? Porque se eu estiver seguindo ao Senhor que está sobre o Cristo, lembram do comecinho? O Espírito de Deus paira sobre mim, é comigo, está em mim. Se eu obedeço a Deus, qual é a lei dele? Qual é o seu primeiro e maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu sou servo desse Deus, eu amo muito, e se eu amo muito, meus pés são leves, porque o fardo do Cristo é leve. Se eu amo muito,
é o caminho feliz, porque o jugo do Cristo é suave. Servir a Deus é extremamente gratificante. Significa que eu não sofra? Não está dizendo aqui que Ele veio eliminar o sofrimento do homem. Não. Porque se Ele me faz ver, se Ele cura minha cegueira, eu vou ver com maior clareza o mal que as pessoas fazem. Eu vou ver a injúria, eu vou ver a injustiça, eu verei todas essas coisas com clareza, mas não me abaterei por elas, porque eu verei além delas. Eu verei que além da injustiça há no futuro daquelas pessoas a justiça, que além da aparente desigualdade há no final uma igualdade, que além desse momento que parece ser um momento final de desespero extremo, há uma esperança de uma vida melhor. Eu verei a mão divina encaminhando os seus filhos para um futuro melhor. Então eu verei mesmo, e isso vai provocar mais sofrimento em nós. E se eu tenho liberdade, eu terei que me defrontar com todos aqueles que querem me manter cativos, com todos aqueles que querem me escravizar, meus obsessores, meus inimigos do passado, que não querem a minha felicidade. Todos eles eu terei que enfrentá-los com as armas do Cristo, e as armas do Cristo nunca são violentas. Dirá Paulo que o seu escudo é a fé, que a sua espada é a caridade. São as armas do Cristo, a fé e o amor, a fé e o bem. Se eu sou livre, eu defendo a minha liberdade com as armas do meu Senhor, confiando nos exércitos do Senhor, exércitos que no dia de nascimento de Jesus descem as milícias celestiais e cantando hinos de glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. São as milícias celestes. Um anjo do Senhor, um anjo bastou para derrotar Jericó, para destruir seus muros. Um anjo. Imaginem um exército, mas é um exército que semeia o amor, que semeia o perdão, que ara as terras dos nossos corações. É um exército que nos acompanha, nos protegendo dentro de nós mesmos, nos amparando para que nós compreendamos o nosso próximo, para que nós aceitemos o nosso próximo nas suas dificuldades, nas suas dores, para que nós nos transformemos também em servos desse mesmo Senhor. Essas são as profecias cumpridas naquele dia, porque Jesus nos diz: hoje se cumpriram esta profecia, estas palavras. Quando é que essas palavras se cumprirão em nós? E para ficar bem gravado, porque nós precisamos nos lembrar disso. Foi anunciado antes quem Jesus é e o que Jesus veio fazer. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao servo, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Nos dirá Emmanuel que muitos de nós achamos que estamos aqui espontaneamente,
que muitas outras pessoas em muitos lugares do mundo, nesse mesmo momento, acham que foram naquele lugar ouvir aquela palavra espontaneamente. Mas eles estão enganados, porque na verdade chegou o momento de maturidade deles para poderem receber a palavra. Isso significa para nós que nós viemos aqui esta noite dirigidos por espíritos amigos que nos consideraram prontos para ouvir. Hoje se cumpriram nos vossos ouvidos. Nós estamos aqui hoje, trazidos pelos benfeitores da espiritualidade, porque nós estamos prontos. Mas muitos de nós voltaremos para a nossa vida e nos esqueceremos. Muitos de nós, ao enfrentarmos as primeiras dificuldades, nos esqueceremos de quem somos, nos esqueceremos da visão que nós tivemos essa noite, nos esqueceremos de toda a delicadeza do amor divino para conosco, enviando-nos Jesus, ungindo Jesus para nos libertar. E será pior para nós, porque uma vez que a profecia se cumpre, nós passamos a ser responsáveis por ouvi-la e vivê-la. Então está conosco agora a tarefa de receber o Evangelho do Cristo, de receber a boa nova do reino dos céus, de ser livre, de amar plenamente, de ver com clareza, de andar por toda a parte, por trazer nosso coração inteiro, pleno, pronto para servir ao Cristo, para também ser ungido pelo Messias, ser ungido pelo Salvador, para também sermos salvos por Jesus. Que a paz do Cristo nos envolva a todos.